Pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa a primeira parte da videoaula desse casaquinho que a gente vai confeccionar com a lista de material que está aparecendo aí na lateral do seu vídeo. Se você quiser ver outros modelos de casaquinhos que eu já ensinei aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela e acessar a nossa playlist de casaquinhos. Se você quiser encomendar o seu casaquinho, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link direto para minha loja e lá você poderá falar comigo. Também estou esperando vocês no meu Instagram, eu.biaferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela. Em breve vai sair também a segunda parte dessa videoaula. Eu espero que vocês gostem do resultado. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. Bem, antes da gente começar a tecer o nosso trabalho, a gente vai falar sobre as medidas que são importantes vocês conhecerem para fazer a peça do tamanho que vocês querem, tá bom? Então, peguem aí um papel, uma caneta, uma fita métrica para anotar os dados importantes para vocês. Durante as minhas explicações, irão aparecer tabelas de medidas com as minhas sugestões em centímetros para os tamanhos P, M, G e GG. Vocês podem seguir as medidas da minha tabela, ou vocês podem tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar. Essa segunda opção é sempre a melhor para diminuir a possibilidade de erros, ok? E a primeira medida importante é a medida da circunferência do busto. Vocês irão pegar uma fita métrica e irão medir dessa forma aqui. Olhem só, passando por cima da parte mais volumosa do busto, dando a volta no corpo até a fita métrica encontrar uma ponta a outra novamente, tá bom? Eu vou fazer a minha peça para o meu manequim, que tem 82 centímetros de busto. Anotem a medida de vocês. A segunda medida importante é a altura da cava, o espaço da abertura para passagem do braço. Vocês podem seguir a medida de alguma roupa que vocês têm em casa, que vocês gostem da abertura da cava, ou vocês podem tirar a medida da seguinte forma. Coloquem a fita métrica sobre o ombro, dessa forma aqui, meçam no sentido vertical, passando por cima do busto, tá? É importante que passe por cima do busto, até mais ou menos uns 3, 4 centímetros abaixo das axilas, tá bom? Eu vou fazer a minha peça com 20 centímetros de altura da cava. Anotem aí o de vocês. Uma medida que eu sempre falo aqui nas minhas peças é o comprimento delas. O comprimento seria o quê? Seria a medida daqui de cima do ombro até a região que vocês querem que a peça alcance, até o final da peça, tá bom? Só que essa peça, ela não vai começar nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Ela vai começar mais ou menos no meio da peça. Vocês devem ter visto aí nas nossas fotos que existe um laço, um cordão bem no meio da peça, certo? Esse laço vocês não precisam colocar, caso vocês não queiram, mas independente de ter o cordão ou não, é nesse local em que a gente vai começar a fazer a peça. Então, vocês precisam decidir em qual parte do corpo de vocês vai ficar esse laço. Se vai ficar logo abaixo do busto, 2 centímetros abaixo do busto, lá no umbigo, enfim, vocês decidem. E aí, a gente começa nessa região a fazer a peça e a gente segue pra cima, tá bom? Então, a medida que eu quero aqui, eu vou chamar de altura para o laço, que é a medida que vai do ombro até a região do laço. Então, vocês vão pegar uma fita métrica, vão colocar no ombro, vão medir passando por cima do busto até vocês alcançarem o local que vocês querem que fique o laço. Para o meu manequim, eu decidi que a altura do laço vai ser em torno de 28 centímetros de cima para baixo. Tá bom, pessoal? Anotem aí o de vocês. Lembrando que o meu manequim é bem pequeno, então é fundamental que vocês tirem a medida de vocês, tá? Não se baseiem no meu, não peguem as minhas medidas, tirem as medidas de vocês, tá bom? É super importante para que dê certo a peça de vocês. A próxima medida é o decote, tá? A profundidade do decote. Eu vou fazer a minha peça com um decote
mais profundo, tá? Quase quadrado, mais profundo. Eu escolhi fazer o decote mais profundo, tô desenhando ele aqui, tá? E aí, eu preciso definir esse espaço aqui, ó. O espaço em que o colo vai ficar livre. Para eu chegar nessa medida, o que eu costumo fazer? Eu traço aqui uma linha imaginária nessa região aqui, demarcando o ponto mais baixo do decote, olhem só, uma linha imaginária demarcando o ponto mais baixo do decote, que é onde a gente vai ter o fechamento aqui, que vocês podem colocar botões, podem colocar um cordãozinho para amarrar, eu escolhi colocar colchete, tá? Aí, vocês, com o auxílio de uma fita métrica, irão medir do ombro até alcançar essa linha imaginária, tá bom? Vocês não precisam fazer o decote profundo como o meu. Vocês podem fazer mais fechadinho, não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema nenhum. Podem fazer o decote mais fechadinho, não precisa ser profundo como o meu. Então, vocês meçam aí e anotem a medida que vocês decidiram para o decote de vocês. No meu caso, eu escolhi fazer um decote com 16 centímetros de profundidade, tá bom? Anotem. Agora, a gente vai precisar de duas medidas que serão definidas no cálculo, tá? Na calculadora, baseada em medidas que a gente encontrou aqui nas nossas anotações. Vamos às explicações da primeira medida. Como eu disse, a gente vai começar a nossa peça por aqui, onde a gente tem o laço. Vamos subir trabalhando a peça inteira, de uma ponta, dando a volta, até a outra ponta, trabalhando de ida e volta. Só que vai chegar um momento que a gente vai esbarrar na altura da cava do braço, o momento de abrir as passagens para os braços, tá? Quando a gente chegar na altura da cava do braço, a gente vai começar a trabalhar por partes. A parte 1 da frente, a parte 2 da frente e depois a gente faz as costas. O que a gente precisa saber aqui é o tanto que a gente vai trabalhar do início até o momento de abrir a cava do braço, tá? O tanto que a gente vai trabalhar a peça inteira de uma vez. Para a gente chegar nessa medida, a gente vai precisar pegar a medida que a gente anotou para a altura do laço, que no meu caso aqui foi 28 centímetros, no meu caso, peguem os dados de vocês, menos o que a gente determinou para a altura da cava do braço, tá? Que no meu caso, 20 centímetros. 28 menos 20 é igual a 8 centímetros, ou seja, eu vou trabalhar aqui, a partir do momento que eu começar a fazer a peça, vou trabalhar 8 centímetros até o momento de eu começar a abrir a cava do braço. Anotem esse resultado, tá bom? O resultado da altura para abrir a cava do braço, ok? E a última medida importante, vou continuar a minha explicação. A partir do momento em que a gente começa a trabalhar por partes, a gente vai subir e mais na frente, mais em cima, a gente vai encontrar o momento de abrir o decote, tá? O momento de começar a desenhar o decote. A gente precisa saber que momento vai ser esse. E para saber que momento vai ser esse, essa altura bem aqui, ó, que vai sair de onde a gente vai começar até o momento de abrir o decote, para a gente encontrar essa medida, a gente mais uma vez vai pegar a altura do laço menos a profundidade do decote. A altura do laço menos a profundidade do decote. No meu caso aqui é 28 menos 16, que o resultado é 12 centímetros. Ou seja, eu vou trabalhar por 12 centímetros até chegar o momento de abrir o decote, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Essas informações que eu passei para vocês agora também ajudem vocês com outras peças de vestuário, tá bom? A partir do momento em que a gente entende
como é que se faz peças de vestuários em centímetros, a gente começa a perceber que é muito mais fácil fazer dessa forma do que por contagem de pontos, tá bom? Então, deixem aí as anotações que vocês vão precisar do lado de vocês e vamos começar a nossa peça. Não se preocupem que eu vou sempre orientando vocês na hora de usar as medidas que a gente anotou aqui, tá bom? Vamos começar. Pessoal, eu estou com um material diferente do que eu coloquei aí na nossa lista, porque primeiramente eu vou fazer uma amostra do nosso ponto, portanto, eu escolhi um fio mais grosso e mais claro para que vocês consigam visualizar todos os detalhes importantes nesse início de carreira. Depois eu volto com o nosso material original e com a peça já mais encaminhada para que a gente dê continuidade a partir dela, tá bom? Mas lembrando que a gente vai ensinar essa peça por medidas, então você vai poder fazer ela com o material que você quiser, ok? E a gente vai iniciar a nossa peça fazendo um cordão de correntes que seja múltiplo de 12, ou seja, você vai trabalhar de 12 em 12 correntes até você atingir o tamanho que você precisa. E o tamanho que você precisa é da circunferência do busto que a gente anotou aí no começo do vídeo. Depois que você atingir o tamanho que você precisa, você vai adicionar a esse total de correntes mais 2 correntinhas. 1, 2. Vai pular a correntinha mais próxima da ponta da agulha e na segunda vai fazer um ponto baixo. 5 correntes. Pula 3 pontos livres da base e no quarto ponto, um ponto baixo. 5 correntes. Pula 3 pontos livres da base e no quarto ponto, um ponto baixo. E você vai fazer essas alcinhas até o fim da carreira. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira, vou pular 3 pontos e fazer um ponto baixo no quarto ponto, encerrando a carreira da mesma maneira que a gente começou. Vamos agora para a segunda carreira. Vou fazer 3 correntes que equivalem a um ponto alto e mais 2 correntes que representarão a metade da alça, tá? Aqui a gente tem uma alça inteira e aqui a gente vai ter a metade da alça nesse início da segunda carreira. Eu venho sobre a alça inteira e faço um ponto baixo, ficando dessa forma aqui a metade da nossa alça. Eu vou para a próxima alça e nela eu vou fazer um leque com 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou para a próxima alça e vou fazer um ponto baixo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou para a próxima alça, vou fazer um ponto baixo, formando assim outra alcinha. Agora, eu vou repetir esse trecho aqui, o leque e a alça até o fim da carreira. Venho aqui para a próxima alça e vou fazer um leque com 8 pontos altos. 8. Vou para a próxima alça, faço um ponto baixo, faço uma alcinha com 5 correntes, vou para a próxima alça e faço outro ponto baixo. E assim a gente segue até o fim da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer um ponto baixo nessa última alça, para fechar o nosso leque, e vou encerrar a carreira do jeito que eu comecei. Eu comecei com uma meia alça, eu vou encerrar com uma meia alça. As meias alças no fim da carreira são feitas da seguinte forma: 2 correntes e um ponto alto, que a gente faz sobre o ponto baixo da carreira anterior. Ficando dessa forma. Vamos agora para a nossa terceira carreira, a gente vai virar o trabalho e vai fazer um ponto baixo sobre o ponto alto. Desse ponto baixo, a gente já vai direto trabalhar sobre esses 8 pontos altos do leque, fazendo sobre eles pontos altos também, mas serão pontos altos com picôs. Eu venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto, 3 correntes, volto nesse ponto alto que eu acabei de fazer, entrando com a agulha dessa forma, de cima para baixo, e faço aqui um ponto baixo. Vou para o próximo ponto e repito, um ponto alto, 3 correntes,
volto no topo do ponto alto que eu acabei de fazer e faço um ponto baixo. Esse ponto baixo, que a gente faz para poder formar o picô, ele vai dando espaços entre um ponto alto e outro. Olhem só. E a gente segue fazendo esse ponto alto com esse picô até próximo ali do final, tá bom? Até o 7º ponto alto. Cheguei aqui sobre o 7º ponto alto, estou fazendo o último picô. Olhem só, observe que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picôs e 7 pontos altos. Mas ainda tem um ponto alto na base. Sobre esse último ponto alto, eu faço apenas o ponto alto. Dessa forma aqui. Agora, eu vou para a alcinha e faço um ponto baixo. E desse ponto baixo, eu já repito aqui tudo de novo. Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer em todos os leques até o fim da carreira. Ok, pessoal? Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho da carreira, estou sobre o 7º ponto, venho no 8º fazer o ponto alto, venho aqui na meia alça e faço um ponto baixo, pulando as 2 primeiras correntes. Faço o ponto baixo na 3ª corrente. Ficando dessa forma aqui. Vamos agora fazer 8 correntes. As 3 primeiras correntes equivalem a um ponto alto. As outras 5 correntes serão alças, mas serão alças mais alongadas, tá? Vou virar aqui o trabalho. Vou pular aqui, pessoal, os 2 primeiros pontos altos do leque. Olhem só, 1, 2. E vou fazer nesse 3º ponto alto, um ponto alto. Porém, eu vou fazer esse ponto alto em relevo. Entrando com a agulha antes desse ponto, olhem só, eu vou entrar antes, passando por trás e voltando aqui com a ponta da agulha para frente. Aí, eu laço o fio e puxo. Isso aqui é um ponto alto em relevo pego pela frente, tá bom? 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez, eu vou pular 2 pontos do leque, 1, 2, e no 3º ponto, eu vou repetir o mesmo ponto alto em relevo. Vou entrar com a ponta da agulha antes, de frente para trás, vou passar por trás do ponto e vou voltar de trás para frente. E faço um ponto alto. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, o ponto alto eu vou fazer no ponto baixo que separa os leques. E agora é só eu repetir o que eu fiz aqui sobre o primeiro leque. 5 correntes, um ponto alto em relevo no 3º ponto alto do leque, 5 correntes, um ponto alto em relevo novamente sobre o 3º ponto alto livre do leque, 5 correntes, um ponto alto sobre o ponto baixo e a gente segue até o fim da carreira. Tô fazendo aqui as últimas 5 correntes e vou fazer o último ponto alto sobre o ponto baixo da carreira anterior. Dessa forma aqui. Pessoal, o lado direito da nossa peça, o lado direito é o lado de uso, o lado que vai ficar para fora quando a gente estiver vestida, é esse lado aqui, em que os picôs ficam ressaltados para frente, tá bom? Esse é o lado direito para nossa peça, ou seja, a gente acabou de trabalhar o lado avesso, tá bom? Só para vocês entenderem. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, novamente, eu vou começar o trabalho com uma meia alça. Meia alça são 3 correntes que equivalem a um ponto alto e mais 2 correntes que representam essa meia alça. Viro o trabalho. Aqui eu venho, onde eu tenho essas 5 correntes, eu venho na 3ª corrente e nessa 3ª corrente eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer agora 3 correntes. 1, 2,
3. E no mesmo ponto onde eu fiz esse ponto baixíssimo, eu vou entrar com a agulha e vou fazer mais um ponto baixíssimo. Ficando assim uma alcinha bem pequenininha, tá? Ou um picô, como vocês preferirem chamar. 5 correntes. Vou para a próxima alça e vou repetir a mesma coisa. Na terceira corrente da alça, eu vou fazer um ponto baixíssimo, vou fazer 3 correntes e vou fazer outro ponto baixíssimo no mesmo lugar. Olhem só como vai ficando. É uma alça e entre uma alça e outra vai ficar um picô. 5 correntes. Vamos para a próxima alça. Na terceira corrente da alça, a gente faz um ponto baixíssimo, 3 correntes e um ponto baixíssimo. Eu aconselho vocês a entrarem com a agulha no ponto, tá? Olhem só. Eu venho na terceira corrente, ao invés de eu simplesmente fazer o ponto baixo entrando aqui no vazio do ponto, eu vou entrar no ponto mesmo, ó, no terceiro ponto, na terceira corrente eu vou entrar com a agulha, vou fazer o ponto baixíssimo, vou fazer 3 correntes e vou entrar novamente no ponto e vou fazer mais um ponto baixíssimo. Fazendo assim, você vai prender o ponto no lugar que ele tem que ficar. Se você pegar no vazio aqui, no espaço do ponto, você vai deixar ele solto. E eu sei que fazer dessa forma agiliza o trabalho. Eu sei que agiliza. Só que nesse caso aqui, pontos podem ficar saindo do lugar, o picô pode ficar saindo do lugar e vai dar um visual feio pro seu trabalho, tá bom? E assim a gente continua até o fim da carreira. Chegando novamente aqui no fim da carreira, fiz as 5 correntes, venho aqui na terceira corrente e faço um ponto baixíssimo, 3 correntes e outro ponto baixíssimo. Eu preciso encerrar essa carreira da mesma maneira que eu comecei. E eu comecei com uma meia alça. Então, para fazer a meia alça do fim de carreira, vocês devem lembrar, né? São 2 correntes, 1, 2 e um ponto alto. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um ponto alto na terceira corrente, contando de baixo para cima. 1, 2, 3, na terceira corrente, a gente vai fazer um ponto alto. Dessa forma aqui, tá bom? Vamos agora para a próxima carreira, e como essa carreira a gente começou e terminou com uma meia alça, a nossa próxima carreira a gente começa e termina com uma alça inteira. A gente vai sempre revezando, meia alça, alça inteira, tá? Pelo menos enquanto a gente estiver trabalhando de forma reta. Vou virar o trabalho, e sobre o ponto alto eu vou fazer um ponto baixo. 5 correntes. Vou para a próxima alça aqui, tá? E no terceiro ponto eu repito o picô. 5 correntes. Vou para a próxima alça e no terceiro ponto eu repito o picô e vou fazendo isso aqui até o fim da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira e eu vou encerrar com uma alça inteira. 5 correntes. Aqui embaixo eu tenho uma meia alça. Vou pular os 2 pontos e no terceiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. Ficando dessa forma. E aí, a gente volta a fazer a meia alça. 3 correntes que equivalem a um ponto alto, 2 correntes de separação, viro o trabalho. No terceiro pontinho da alça de baixo, eu faço um ponto baixíssimo, 3 correntes, um ponto baixíssimo. E sigo fazendo as alças até o final da carreira. 5 correntes. Vou para a próxima alça e repito tudo de novo, tá bom? Então, eu vou assim até o fim da carreira. Vamos lá. Mais uma vez, no final da carreira, vou fazer aqui a alcinha inteira com o picôzinho. E agora, para encerrar a carreira, a gente faz a meia alça para encerrar da mesma maneira que a gente começou. 2 correntes e um ponto baixo sobre o ponto baixo aqui da carreira anterior. Bem, pessoal, é isso. E agora vocês vão seguir o trabalho repetindo esse nosso ponto rede intercalado com picô até que a gente alcance a medida que a gente precisa. E qual é a medida que a gente precisa? A medida que a gente anotou para abrir a cava do braço, tá bom?
Então, vocês irão fazer isso aqui até chegar o momento de vocês abrirem a cava do braço. Porém, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Como vocês podem ver, aqui na parte de cima tá bem godê, certo? Isso acontece porque a gente tem mais pontos aqui no ponto rede do que na base. Entretanto, quando a gente vestir a peça, esses pontos redes, eles irão alongar para cima. E aí vocês podem ver que à medida em que a gente faz isso aqui sobre a mesa, eles já ficam com um tamanho mais aproximado da base. Olhem só. O que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte: todas as vezes em que vocês forem medir, para vocês terem certeza que vocês já chegaram na medida que vocês precisam, para começar a abrir a cava do braço, vocês precisam arrumar o ponto sobre a mesa para poder medir. Não precisa arrumar o trabalho todo, dá para pegar só um cantinho, tá? Arrumar bem arrumadinho e medir para ver se vocês já chegaram, medir dessa forma, para ver se vocês já chegaram na medida que vocês precisam. Se não tiver chegado, continuem e vai medindo. Se já tiver chegado, então é hora da gente abrir a cava do braço. Agora eu venho com a minha peça no tamanho original para a gente dar continuidade. Bem, pessoal, então aqui está a minha peça no tamanho original. A partir de agora é daqui que eu vou seguir com o meu tutorial, porque nesse momento eu já alcancei a altura que eu precisava para abrir as cavas do braço. Se você também já alcançou a altura que você precisa para abrir a cava do braço da sua peça, a gente vai passar para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Você vai pegar uma fita métrica e vai medir a largura que está dando o seu trabalho. Só que você vai medir por baixo, tá? Nessa linha aqui de baixo. Por que por baixo e não por cima? Pela explicação que eu dei ainda há pouco para vocês, que aqui na parte de cima a gente tem mais ponto que na parte de baixo. Então, o tamanho original da nossa peça é esse tamanho que está aqui na parte de baixo. Por isso, a gente precisa medir por ela, tá bom? Vou colocar bem aqui no canto, o meu, e vou medindo aqui certinho. O meu está dando 78 centímetros. Como eu falei para vocês, o meu manequim, ele tem um busto bem pequeno. E mesmo aqui a medida dando até menor do que a circunferência do busto do meu manequim, é o suficiente, porque o crochê cede. Então, vai dar pro meu manequim, tá bom? 78 centímetros. Depois de vocês tirarem a medida de vocês, vocês irão pegar uma calculadora e irão digitar a medida que vocês encontraram na calculadora. Tô tentando fugir da luz aqui. Pronto. Eu encontrei 78 centímetros. Vocês coloquem aí a medida de vocês. E vocês irão dividir por 4. No meu caso, 78 dividido por 4 é igual a 19,5, 19,5. Ou seja, 19,5, 20 centímetros, está por aí a minha medida, a medida que eu encontrei, tá bom? Da minha divisão. Precisam fazer de vocês também, tá bom? E assim que vocês encontrarem a medida na calculadora, vocês irão arrumar novamente o trabalho sobre a mesa, tá? Não precisa ser o trabalho todo, só um cantinho suficiente aqui, tá? Colocando aqui o nosso pontinho rede para cima, esticando eles na vertical, para ele ficar mais aproximado do que ele vai ficar no nosso corpo. O ponto rede, ele tende a esticar na horizontal, mas quando a gente veste, ele estica na vertical. Então, é por isso que a gente precisa ter sempre esse cuidado na hora de fazer as medidas. Aí, você vai na fita métrica, procura a medida que você encontrou na sua calculadora. O meu aqui deu 19,20 e você vai medir de fora para dentro. Agora, você mede por cima, tá bom? Dessa forma aqui. Pega o marcador e coloca na alcinha mais próxima da medida que você encontrou na calculadora. Eu vou colocar aqui numa alcinha mais próxima de 20, tá? Já que o meu deu meio termo. Agora, eu preciso fazer a mesma coisa do outro lado. Só que do outro lado, eu não vou me preocupar em medir. Basta eu contar aqui para eu saber qual é a posição do meu marcador. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O meu marcador está na 11ª alcinha. Então, eu venho aqui do outro lado e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E vou colocar o marcador também aqui
na 11ª alcinha. Nesse momento, eu estou com as minhas 2 cavas do braço marcadas. Bem, pessoal, então aqui é o seguinte. Uma das coisas que as minhas alunas mais têm dificuldade de fazer em peças de cima é justamente desenvolver a cava do braço. Para facilitar, eu vou fazer uma cava do braço simples, sem aquela diminuição tradicional que tem no começo da abertura, tá bom? Eu vou fazer uma cava reta para facilitar para as minhas alunas que têm essa dificuldade com a cava, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a trabalhar aqui da abertura até aqui o nosso ponto de cava de forma reta. A gente vai continuar de forma reta do jeito que a gente veio fazendo, só que agora daqui pra cá, tá bom? Só isso. Só para não restar dúvidas, eu vou iniciar aqui o meu trabalho e quando eu chegar aqui próximo ao marcador, para vocês saberem como vocês irão encerrar aqui, a gente volta. Tô chegando aqui na alça onde está o marcador. Eu venho aqui novamente na 3ª corrente e nela eu faço apenas um ponto baixíssimo, tá? Eu vou parar aqui e daqui eu já vou voltar, tá? Eu vou trabalhando de ida e volta lá da abertura da peça até esse ponto aqui. Para começar a próxima carreira, como vocês estão vendo, a gente está encerrando essa com uma alça inteira. Então, a gente faz 3 correntes que equivalem a um ponto alto e mais 2 correntes que representam a meia alça. Vira o trabalho. E aqui na 3ª corrente da alça de baixo, vocês fazem um ponto baixíssimo, 3 correntes e um ponto baixíssimo no mesmo lugar. E segue fazendo o ponto rede intercalado com picô, do jeito que vocês já conhecem, tá? E aí, vocês vão fazendo isso aqui de ida e volta, até você chegar no tamanho que você precisa. E qual é o tamanho que você precisa? Bem, pessoal, vocês irão novamente arrumar o trabalho de vocês sobre a mesa. Arrumar só um trechinho aqui, não precisa arrumar tudo. Aí, vocês irão pegar uma fita métrica e irão medir desde o cordão inicial para cima. Qual é a medida que vocês estão atrás? Vocês estão atrás da medida da altura do decote. Pessoal, é a altura do decote, tá bom? Então, vocês irão fazer isso aqui até que vocês tenham atingido a medida que vocês determinaram para a altura do decote, tá bom? Eu vou avançar o meu trabalho e volto já para mostrar como ele tá para vocês. Vamos lá. Bem, então aqui eu já alcancei a medida que eu precisava para começar a desenhar o decote da minha peça, tá bom? E eu quero que vocês observem algumas informações que eu vou passar aqui agora, que são importantes para a continuação do nosso trabalho. Bem, como vocês podem ver, o fim da minha carreira está para esse lado, o lado da abertura da peça. Se no seu trabalho, o final da sua carreira tiver para esse lado, eu sugiro que vocês ou façam mais uma carreira ou desmanchem a última carreira. Faça aí o que for melhor para vocês, fazer mais uma carreira ou desmanchar a última, para que a ponta do seu fio, para que a continuação do seu fio fique para o lado da abertura também, assim como está o meu. Deixando para esse lado vai facilitar a continuação do nosso trabalho. A primeira carreirinha aqui do desenho do decote é importante que o fio esteja para esse lado, tá bom? Não quer dizer que se você realmente quiser ficar aqui, você não vai conseguir fazer, mas para esse lado aqui vai facilitar, ok? O que a gente vai precisar fazer agora? Pessoal, arrumem, tá? Arrumem o trabalho sobre a mesa, tentem deixar aqui o ponto rede mais alongado possível. E aí, vocês vão precisar definir a largura que vocês querem, o fechamento do ombro, tá? Quanto de tecido vai ter ali naquele fechamento do ombro da peça de vocês. Vocês podem medir no ombro de vocês o tamanho que vocês querem, vocês podem seguir uma roupa que vocês têm em casa, um casaquinho que você já tem, enfim. O meu manequim, ele é bem pequeno. Então, eu escolhi para fechar 7 centímetros, tá? Eu vou fechar 7 centímetros para a peça do meu manequim. E aí, eu vou medir do lado da cava para fora. E vou colocar o marcador na alcinha mais próxima da medida que eu decidi fechar.
Depois de colocar esse marcador, eu vou contar na direção de fora, a direção da abertura, mais 3 alças. 1, 2, 3. E vou colocar o marcador nessa terceira alça. Vocês irão fazer a mesma coisa, independente do tamanho que vocês decidirem para fechar o ombro, depois que vocês fizerem a primeira marcação, vocês irão contar 3 alcinhas e farão a segunda marcação, ok? Ok. Então, agora a gente vai começar a primeira carreira já desenhando o decote. Bem, como vocês podem ver, eu encerrei essa carreira com a metade de uma alça, o que quer dizer que a próxima carreira eu vou começar com uma alça inteira. Pode ser que o trabalho de vocês não estejam igual ao meu. Se não tiver, não se preocupem que daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que vocês irão começar a próxima carreira. Mas para quem está com o trabalho igual ao meu, faça o seguinte, vire o trabalho, faça um ponto baixo sobre o ponto alto. E, por enquanto, vocês irão substituir a alça de 5 correntes por alças de 3 correntes. 1, 2, 3. Aí, vocês irão na próxima alça, na correntinha do meio, tá? A terceira correntinha, vocês irão fazer um ponto baixo. Dessa forma aqui. Se por acaso você precisar começar essa carreira com uma meia alça, o que vocês irão fazer? Vocês irão fazer 3 correntes que equivalem a um ponto alto e apenas uma correntinha. Quando vocês começavam com a metade de uma alça anteriormente, vocês começavam com 5 correntinhas, 3 que equivalem a um ponto alto, mais 2 correntes da alça. Agora, vocês irão fazer apenas 4, ok? Ok. E aí, o resto, vocês irão fazer como eu estou fazendo aqui, substituindo as alças de 5 correntes por alças de 3 e não irão fazer picô, tá bom? Vou fazer aqui 3 correntes, vou para a próxima alça e na correntinha do meio, a terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. 3 correntes, vou para a próxima alça e na correntinha do meio eu faço um ponto baixo e vou seguir assim até eu chegar lá na alça onde está o primeiro marcador. Pronto, cheguei aqui na alça onde está o primeiro marcador, e a partir de agora eu vou seguir normalmente como a gente vinha fazendo antes, tá? Deixando apenas essa primeira parte aqui reta. Vou fazer aqui 5 correntes, vou para a próxima alça, um ponto baixíssimo, 3 correntes, um ponto baixíssimo no mesmo lugar. 5 correntes, vou para a próxima alça, um ponto baixíssimo, 3 correntes, um ponto baixíssimo no mesmo lugar. Eu vou passar aqui próximo ao segundo marcador. Olhem só onde tá. Eu não vou tirar ele daqui, tá bom? Eu vou deixar ele exatamente onde ele está. Um ponto baixíssimo, 3 correntes, um ponto baixíssimo. E aí, eu vou seguir fazendo isso aqui até o fim da carreira. Desse lado, a gente continua trabalhando normalmente, tá? Para continuar seguindo reto. E aí, a gente volta. Quando a gente estiver chegando aqui, nesse marcadorzinho aqui da ponta, aí eu volto para mostrar para vocês o que vocês irão fazer aqui. Vamos lá. Bem, pessoal, olhem só. Tô aqui próximo ao último marcador, olhem só. Vim aqui na parte da cava, voltei, passei pelo primeiro marcador, tô chegando aqui no último marcador, fiz o picô, resta apenas uma alça aqui com 5 correntes, as outras aqui são de 3, e o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 2 correntes e um ponto alto que eu vou colocar na terceira corrente dessa última alça onde está o marcador. Dessa forma, a minha agulha já aparece no topo da alça e eu já posso voltar. Eu estou fazendo aqui, pessoal, diminuições. Vou virar o trabalho, vou fazer um ponto baixo, 5 correntes. Aí, eu recomeço tudo de novo. Venho aqui para a terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo, faço 3 correntes, faço um ponto baixíssimo no mesmo lugar. Vou seguir dessa forma até aqui do lado da cava e depois eu vou voltar novamente. Quando eu chegar aqui, no finalzinho de novo, do lado da abertura, a gente volta. Olhem só,
Vim aqui do lado da abertura da cava, voltei, passei aqui em frente ao primeiro marcador e já tô aqui faltando apenas uma alça de 5 correntes. Olhem só como tá o meu trabalho. Eu vou encerrar aqui da mesma forma que eu fiz anteriormente, tá bom? Exatamente da mesma forma, fazendo 2 correntes e fazendo um ponto alto na terceira corrente. Vou sempre fazer essa diminuição no fim da carreira dessa forma, tá bom? Sempre dessa forma. Mas aí, a gente vai fazer isso até quando? A gente vai fazer isso até que a largura aqui fique do tamanho que a gente marcou. Aí vem a importância do primeiro marcador que a gente colocou, porque a gente vai seguir ela como orientação do tamanho, ou seja, eu vou diminuir até que a minha largura esteja exatamente nessa direção aqui, na direção do primeiro marcador. Então, você vai dar continuidade ao trabalho de vocês até que aconteça a mesma coisa com o de vocês, até que a agulha esteja sobre o marcador, tá bom? Aqui para mim já está bem próximo, eu vou avançar e volto já para mostrar para vocês, já com o meu tamanho acertado. Pronto, pessoal, então nesse momento eu já atingi a largura que eu precisava para fechar o meu ombro. Para você não se perder e não ficar na dúvida se você está na direção correta, é só você ver a alça que está o seu marcador. Olhem só, esse marcador aqui que eu botei, ele está nessa alça, e aí você se orienta pelo picô que está no topo da alça, onde está o marcador. E aí você vê, olhem só. Segue a linha do picô, que aí vocês vão saber se vocês já estão na medida que vocês decidiram, sem precisar ficar medindo, tá bom? O que que isso quer dizer? Nesse momento que eu já alcancei a largura que eu preciso. Quer dizer que a partir de agora, eu não vou mais fazer diminuições. Olhem só, aqui a gente percebe o efeito da diminuição, mas agora eu já não vou mais fazer diminuição. Eu vou voltar a seguir reto. Vou seguir desse lado exatamente da mesma maneira que eu venho fazendo desse, reto, ok? Então, como é que a gente vai fazer? Como a nossa próxima carreira eu vou fazer uma alça inteira, então, por enquanto, parece que não vai mudar nada, certo? Mas vai mudar. Eu vou virar o trabalho e vou seguir normalmente. Vou fazer um ponto baixo sobre o ponto aqui. Vou fazer 5 correntes. O picôzinho aqui, vou até o fim e vou voltar. Quando eu estiver chegando aqui no fim da carreira novamente, a gente volta. Olhem só, já vim aqui da abertura da cava e tô chegando aqui novamente do lado do decote. Como a gente conversou ainda há pouco, a partir de agora a gente faz reto, a gente segue reto. Então, ao invés de fazer as 2 correntes e um ponto alto, eu vou fazer as 5 correntes novamente. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, 3 correntes, um ponto baixíssimo no mesmo lugar, 2 correntes, 1, 2, e um ponto alto aqui, ó, nesse pontinho aqui. Que olhem só, na mesma direção do picô que vem da alça onde está o marcador. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora a gente segue reto, tá, pessoal? A gente já deixou reto desse lado, agora é só vocês seguirem a receita que vocês sabem, tá bom? Ora vocês começam com uma alça inteira, ora vocês começam com uma meia alça, tá bom? E vocês irão fazer isso até quando? Vocês irão fazer isso até que o trabalho de vocês atinjam a altura que vocês determinaram para a cava do braço. Vocês pegarão uma fita métrica, irão colocar bem aqui no marcador. Esse marcador, ele está marcando o ponto de cava, tá? Então, vocês vêm aqui para a primeira carreira que vocês trabalharam apenas na frente e irão fazer o trabalho até que vocês atinjam a medida que vocês decidiram para a altura da cava do braço da peça de vocês. Lembrando sempre de, na hora de medir, arrumem a peça, tá bom? Vou fazer essa etapa, quando eu tiver chegado na altura da cava do meu braço, eu volto. Bem, pessoal, olhem só como está aqui o meu trabalho.
eu já alcancei a altura da cava que eu precisava e já arrematei o fio. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, eu quero que vocês deixem como última carreira trabalhada essa carreira em que a gente faz as meias alças, tá bom? Por quê? Porque quando a gente for fechar no ombro, vai ficar mais fácil para vocês se o trabalho de vocês estiverem igual ao meu, porque aí vocês irão conseguir acompanhar certinho. Se vocês estiverem em outra carreira e não quiserem fazer dessa forma, também vai ser possível fechar. Não tem problema nenhum, é super fácil. Só que aí vocês terão que fazer a maneira de vocês, que também tá valendo, tá? Vocês não precisam fechar da minha forma. Vocês podem fechar da maneira de vocês, sem problema nenhum. Bem, agora o que que a gente vai fazer? Agora é hora da gente passar para o outro lado. Eu venho aqui para essa outra ponta. Vou amarrar o fio nesse cantinho e a gente vai trabalhar daqui do cantinho até o marcador, fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fez desse lado. Se por acaso você não conseguir fazer o segundo lado só olhando para o que você fez no primeiro lado, eu sugiro que vocês voltem o vídeo até o momento em que eu ensino a fazer aqui, eu começo a ensinar a fazer esse primeiro lado e faça o segundo assistindo a aula e acompanhando também o que vocês fizeram, porque vai ser exatamente igual, tá bom? Na aula você vai entender a quantidade de pontos, a hora de parar, enfim, e aqui olhando o que vocês fizeram, vocês irão saber quantas carreiras vocês fizeram, quantos pontos vocês fizeram, ok? Só para não restar dúvida, eu vou mostrar para vocês como prender o fio no trabalho novamente, tá bom? Como eu disse, a gente vem para essa outra ponta. Aqui no canto eu tenho uma meia alça. Eu venho na terceira corrente, que é a corrente bem do cantinho. Tanto faz de cima para baixo ou de baixo para cima, vai dar na mesma corrente. E aqui a gente amarra. Ou põe o fio no trabalho da maneira que você quiser, tá bom? Vou entrar aqui com a agulha no ponto onde eu amarrei, vou laçar o fio, vou puxar, vou fazer uma correntinha para poder prender a agulha no trabalho e vou fazer um ponto baixo sobre esse ponto alto da base. E daqui eu recomeço o que vocês já sabem, 5 correntes, vou para a próxima alça fazer um picô. E eu vou seguindo até o marcador, tá bom? Até eu chegar no marcador. Repetindo, é exatamente a mesma coisa que você fez do outro lado. Não consegue acompanhar? Volta ao vídeo e assiste tudo de novo. Eu vou avançar, quando eu tiver com os dois lados terminados, a gente volta.